Como estamos falando aqui de questões de sílabas, acentuações e acentos gráficos, prometi que vamos continuar. Então, e continuemos falando aqui de algumas dicas gerais quanto à acentuação. Para você entender de maneira mais fácil as regras de acentuação, imagine aí a seguinte ilustração que eu trago para você. O acento agudo ele tem poder para exercer influência sobre 3 sílabas no máximo. Aquela em que o acento aparece e mais 2. Além disso, um acento circunflexo tem poder para exercer influência sobre 2 sílabas no máximo. Aquela em que o acento aparece e mais uma. Além disso, eu quero destacar aqui que o acento agudo ele pode cair em uma das 3 últimas sílabas de uma palavra. Na última, no caso aí da primeira linha, né? Na penúltima, no caso dos exemplos da segunda, ou antepenúltima. Percebamos aqui quanto ao acento agudo cair na última sílaba, né? Hará, isirê, odós. Temos aí já, no caso da penúltima, acento agudo, né? Agape, apesar de muitos dizerem ágape, né? Cardia, cosmos, e no caso aí da antepenúltima, temos diáconos, mysterion e kyrios. E é daí que a gente tem até mesmo a questão daquela divisão que a gente conhece no português, né? De sílabas oxítonas, de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, de certo modo, né? Então, acento agudo, quanto a esse exemplo aqui, ele só pode cair na antepenúltima sílaba quando a última for breve. E aí temos aí o caso aí do termo anthropos. E se a última sílaba ela for longa, o poder do acento ele não vai ser suficiente para cobrir o restante da palavra. Aí, nesse caso, o acento ele vai precisar se aproximar do fim do termo, não podendo ficar mais distante do final da mesma do que na última sílaba. Então, temos aí o termo que estava no slide anterior, né? Am, pro, pós. Aí, no caso aí, temos uma alteração aí quanto ao aspecto de declinação, né, que ainda a gente vai ver em aulas posteriores. Então não se preocupe por que teve essa alteração, mas o significado é basicamente o mesmo, a origem do termo. Então temos an, ro, pu. Temos aí o termo também novamente, né? HP. E quando uma palavra que tem um acento agudo na última sílaba é seguida de outra palavra e não de um sinal de pontuação, o acento agudo ele vai ser substituído por um acento grave. Observe aqui, ó. Hieron, o termo em si, né? Como ele aparece sozinho. Você vai encontrar desse jeito no léxico aí, né? E kalon. E você tem aí as questões aí quando você junta, né? O que que acontece com esses dois termos e acentos, ó. Perceba que aí o primeiro termo, acento agudo, ele vira um grave, né? No caso de hieron, por conta do termo posterior, né? Como dito, kalon. Agora falando sobre acento grave, ele só pode aparecer na última sílaba de um termo e ele vai substituir o acento agudo, né, na última sílaba quando esta é seguida de outra palavra, como vimos agora há pouco aí atrás, né? Essa mudança ela não é produzida quando lhe segue um sinal de pontuação, ok? Então olha aqui um texto bem conhecido de João, capítulo 1, verso 1, onde é dito: Ho, logos, en, pros, ton, theon, kai ou cair. Lembrando que tem gente que fala dos dois jeitos. Sem tradução também, para não ficar pesando demais aqui, porque o nosso propósito é basicamente sobre o aspecto da acentuação e das sílabas, né? E as outras questões. O acento circunflexo ele só pode ser usado em sílabas longas e só pode cair na última ou penúltima sílaba de um termo. Então você tem aí o exemplo, né? De última sílaba, né? Como é sílaba única, já é a última sílaba no caso, né? Fos, oikodomo e ren.
No caso aí da penúltima sílaba, né? Temos o doulos, pneuma e soma. E só pode cair na última sílaba quando a última for breve. E temos aí no caso aí de doulos. No caso de a última sílaba se tornar longa, o acento agudo, dizendo circunflexo, da penúltima, ele se transforma em agudo, né? Então temos aqui o termo que antes era doulos com circunflexo, que vira o agudo, né? Dulo, melhor dizendo, dulu. E quanto a observações gerais, devemos ter atenção a estas aqui. E nos verbos, o acento geralmente é colocado o mais distante do fim da palavra, quanto for possível. Por isso que o acento é chamado de regressivo. E quanto aos substantivos, aí, sempre que possível, o acento vai seguir o acento do caso nominativo. É complicado falar sobre essas questões de acentuação e tá aqui falando de substantivo, nominativo já, né? Porque a gente ainda não sabe, geralmente quando o aluno é introdutório, né? É a primeira vez que ele está vendo, mas isso aqui é uma aula que ele vai ter que voltar depois, lá mais para frente, quando ele já tiver um pouco de domínio dos substantivos e dos verbos para lembrar de todas essas questões. Então eu tenho o costume de dizer, nessas partes aqui, especificamente nessa aula aqui, é mais para informação, né? Para dizer que foi passado o assunto e aqueles que já sabem um pouco já são enriquecidos. E aqueles que quiserem decorar todas essas coisas, fiquem à vontade também, não impeço. Mas essas coisas aqui elas fazem mais sentido depois que você já domina um pouco mais o grego. Então, destacado isso daí, a gente encerra aqui a segunda parte desse bloco 3 de aulas, né? Lição 3, melhor dizendo. Então, qualquer questão, estou à disposição e até breve.